Fala, QR! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao 4.cast, o podcast do mercado imobiliário 4.0. E o bate-papo hoje vai ser provocativo, vai ser perverso, ele prometeu. Tiago Alves, presidente da Regus, maior empresa de escritórios flexíveis do mundo, o cara da nova economia, meu amigo, meu parceiro, meu mentor. Tiagão, seja bem-vindo mais uma vez à família QR. Muito obrigado, Guilherme. É um prazer estar aqui, falar de um tema que é tão importante, né, tão latente nas nossas vidas. E eu que sou fã do seu podcast, poder estar aqui é um prazer, com certeza. Bacana, Tiagão. Vamos lá, vamos botar um pouco de tempero nesse bate-papo. Nova economia, home office, propostas e visões diferentes do atual mercado. Vamos jogar um pouco o mercado imobiliário. O que mudou na sua visão do mercado imobiliário do ano passado para agora? Olha, Guilherme, ótima pergunta de início, né? Eu acho que a gente vive um momento único da sociedade, com o mercado imobiliário no meio do olho do furacão, mas dependendo da sua perspectiva, a gente pode achar que não mudou nada ou que mudou tudo, né? O que eu quero dizer com isso, né? Nossa, que ambiguidade esse comentário. O que não mudou nada? Não se construiu mais nada, né? O mercado imobiliário basicamente parou durante essa pandemia, entregas foram paradas, só aquilo que estava bem no final, tanto no corporativo quanto no residencial. Assim, não houve mais construção, com exceção da questão logística, né? O mercado imobiliário logístico, que continuou crescendo por causa do comércio eletrônico, todo o resto continuou sendo igual. A gente constrói casa da mesma forma, a gente constrói edifícios da mesma forma. Só que sabe o que mudou de 8 para 80, Guilherme? A ocupação, a forma como a gente ocupa o mercado imobiliário mudou de maneira drástica. Deixa eu te dar um exemplo, vou começar na área corporativa. Se empresas antes faziam com que funcionários fossem todos os dias para o seu escritório centralizado e da noite para o dia as pessoas não vão mais, mudou de maneira drástica a minha ocupação. Se o que antes eu tinha que reservar um espaço para ter sala de reunião, sala de evento, espaço compartilhado, área de break, eu não tenho mais essa demanda hoje em dia. Ao contrário, para eu levar um funcionário para o escritório, eu tenho que entregar para ele produtividade naquele espaço. Eu não estou mais procurando entregar para ele o complemento, o lazer. Então mudou o tipo de ocupação. Quando a gente leva isso para o residencial, mudou mais ainda, de maneira drástica, né? Você lembra que há 2 anos atrás, Guilherme, se eu tentasse te vender uma casa, vamos dizer, numa fazenda Boa Vista, numa fazenda da Grama, em Alphaville, o meu apelo para você ia ser o quê? Olha, uma casa de campo, um final de semana, uma casa de veraneio. E essa pandemia, na verdade, inverteu, né? Passou a ser a sua ocupação principal morar nesse tipo de imóvel. Então, houve sim uma demanda grande quando a gente fala do residencial, principalmente residencial de alto padrão ou de médio alto padrão, porque as pessoas viram durante esse período de home office de que você precisa ter uma estrutura para poder ter o mínimo em casa, seja de lazer, de trabalho, ou mesmo de educação dos seus filhos e tudo mais, de infraestrutura em casa. E as pessoas viram que se a ocupação vai mudar, eu tenho que mudar esses drivers que me levam a tomar essa decisão. Eu brinco muito porque durante a pandemia eu tive a oportunidade de comprar um imóvel até na minha família. A gente saiu, né, à busca de um imóvel para os meus sogros. E uma das coisas que a gente viu durante todo esse processo que a gente teve foi que os drivers que estavam tentando me vender ainda eram antigos, né? Eles ainda eram do mercado anterior. Olha, essa aqui é uma casa de 3 quartos, com banheiro, com suíte. E as minhas perguntas eram totalmente diferentes. Chega internet de fibra? Qual que é a disponibilidade de energia? Os quartos têm acústica para eu fazer uma ligação? E tem um espaço para fazer um homeschooling para os meus filhos? Entendeu? Porque a gente viu que isso vai ser um novo normal durante muito tempo, né? A aula online, né? O trabalho online, a reunião online. E era totalmente os drivers que as pessoas a qual estavam me vendendo não sabiam responder. Eles sabiam responder exatamente sobre tudo aquilo que a casa tinha de estrutura básica, mas não aquilo que eu estava buscando naquele momento, que me levou a buscar aquela casa ali para o meu sogro. E olha só, acabei tomando a decisão por não encontrar de fazer o que talvez muita gente não faria no passado, que vou comprar e construir. Né? Acabou sendo um terreno muito próximo da minha casa, eu tive a facilidade de comprar e construir por ser próximo da minha casa. Agora, até na hora da construção, na hora de sentar com os arquitetos e montar o projeto, eu tive dificuldade de passar para os arquitetos essa necessidade. Enquanto a discussão estava em altura do pé direito, se eu queria laje avançada ou não, a minha discussão estava em torno da produtividade que eu ia ter dentro daquela casa. Isso muda bastante, Guilherme. Você quer ver uma coisa interessante? Por exemplo, a gente está passando por essa pandemia pela primeira vez.
na história moderna, onde o ser humano está no centro da crise. Não tem como a gente sair dessa pandemia sem pensar em coisas que antes talvez não eram tão importantes. A sua saúde familiar, meio ambiente, sustentabilidade. Então hoje, se eu vou comprar uma casa ou se eu vou procurar um escritório, eu quero ouvir sobre esses temas. E no passado eu não me fazia ideia. Antes eu ia comprar uma casa, eu não perguntava se a casa tinha carregador para carro elétrico, eu não perguntava se a casa tinha capacidade de ter geração solar no telhado, mas hoje é mais do que importante, porque a gente está vivendo uma crise sanitária, muda os nossos drivers que eu estava falando antes. A pandemia veio, então parece que o profissional, eu vou dizer o profissional, e entendo o diretor, o dono de empresa, consultora, enfim, ainda não teve essa visão ainda para entender esse comportamento e fazer essa educação, esse direcionamento na prática. Ainda está muito ainda na dor, mas ainda na percepção de um passado, de um presente que não existe mais. Exato, e eu tive um exemplo que passou recentemente na minha cabeça. Esse terreno que eu comentei com você que eu comprei, eu precisei assinar a escritura, um negócio tão chato, né? Você tem que ir lá assinar a escritura. Guilherme, por incrível que pareça, nós estamos em 2021, eu não consegui fazer a assinatura digital disso. Sim. Eu tive que me deslocar até uma imobiliária para fazer uma assinatura simples, que eu levei 10 segundos no papel. Para levar um cheque administrativo, isso aqui é coisa pior do que um cheque administrativo, né? Tem que ir numa agência gerar um cheque. Olha quantas vezes eu tive que namorar a velha economia, né? A economia do papel, como chamam, né? Enquanto a gente tem tantas ferramentas digitais. Mas por que isso acontece, Guilherme? Porque a gente vive hoje um gap de gerações muito grande nos ambientes de trabalho, nas empresas e na nossa vida. A gente tem pelo menos 4 gerações no mesmo ambiente hoje, né? A geração dos baby boomers, a X, a Y e os millennials. E agora a chegada da geração Z e daqui a pouco tem a Alpha aí que está estudando online. São visões totalmente diferentes. Tem gente que olha para a tecnologia como se a tecnologia fosse a solução, esquece que a tecnologia é só a ferramenta. Perfeito. Né? Perfeito. A solução são pessoas, Perfeito. A solução é mindset, Perfeito. É mentalidade, nunca é a tecnologia. Todo mundo que aposta a tecnologia como solução acaba criando um problema para o seu cliente. Né? Então, eu me acordo que durante essas visitas todas que eu estava fazendo, eu passei em frente a um terreno que tinha um QR Code. Chamou a atenção, eu peguei o celular e escaneei. Tinha um vídeo de um corretor de imóvel mostrando aquele terreno e falando tudo que poderia construir ali com QR Code. Cara, achei aquilo maravilhoso. E me levou a contratar o cara. E eu acabei comprando o terreno. E quantos outros terrenos eu não passei que ainda estavam na velha economia? A plaquinha do vende-se pendurado com um celular que você nunca sabe se é do dono, de quem que é, não é? Eu sei que eu estou dando um exemplo muito aqui específico, mas é exatamente para pontuar o nosso pessoal, que é o seguinte: a gente está passando por esse processo de mudança. Esse processo de mudança ele requer mudança de mentalidade de gestores e liderados. Na metodologia QR, a gente trabalha com 5 pilares: pessoas certas, estratégia, processos, matemática, que seria dados, e tecnologia. Quando você falou do QR Code na placa, quem está nos ouvindo ali agora pode falar bem assim: eu já uso QR Code. Tô na frente, já sou tecnológico, tá vendo? Até o Thiago Alves, lá, presidente da Rex, falou. Só que o QR Code, ele é o quê? Ele é meio. O diferencial estaria em quê? No processo. Por que esse cara botou o QR Code naquela placa? Qual foi o pensar antes? Qual é o pensar depois? Qual é a jornada que ele faz desse cliente nesse atendimento? Porque o QR Code por si só, como se fosse um aplicativo, como se fosse um programa de computador, não resolve nada. O exemplo que você trouxe é bem legal e bem bacana. E a mentalidade? Traz um pouquinho essa sua visão e experiência nesse sentido pra gente. Não, com certeza. Eu até brinco que dentro da nova economia, se a gente for separar velha economia e nova economia, na minha visão, a gente tem um tripé muito importante. Esse tripé tem que estar galgado em tecnologia, experiência do usuário e comunidade, né? Sem tecnologia, no mundo de hoje, as coisas não vão conseguir existir ou não vão ser perenes. Você pode até existir sem tecnologia durante muito tempo, mas em algum momento a tecnologia pode substituir algum processo vital do teu negócio, onde você sai do negócio ou sai do mercado por causa disso. Então, tecnologia é importante. Depois eu pego aqui e falo assim, experiência de usuário. O que é experiência de usuário? Primeiro, é se colocar no lugar do usuário. Nunca assuma que você sabe o que o usuário quer. Perfeito. Nunca. Você tem que pegar alguém que é um potencial usuário e perguntar para ele qual foi a sua experiência. Você como dono, como funcionário, como gestor, seja lá o que for, você nunca vai ter experiência de usuário. A sua mentalidade vai ser enviesada. Porque você vai, por exemplo, beber esse copo d'água que estamos bebendo e falar, mas no que eu bebi? Mas é porque também na fabricação do copo eu faço assim, assim, assado. Então você nunca vai ter experiência de usuário sem falar com o
o usuário. Então pergunte para o cliente. Muitas vezes você está assumindo o que o cliente pensa sem perguntar para o cliente. Aí fica difícil também, né? E por último, comunidade. Por que eu estou falando de comunidade? Porque hoje é um dos principais sentimentos que fazem com que as pessoas comprem. E você acaba se beneficiando de um efeito. Não é um efeito de manada, tá? O efeito de manada ele é burro, ele não tem controle. O efeito de comunidade tem controle. O que eu quero falar com comunidade? Por exemplo, a gente tem a comunidade do QR. Não preciso falar, né? O Guilherme fundou e criou uma comunidade. Essa comunidade tem força, ela tem força de consumo, de conteúdo, de decisão, de poder de influência. E assim como a comunidade do QR, eu tenho de tudo. Eu tenho a comunidade do motociclista, eu tenho a comunidade do cara do coworking, eu tenho a comunidade... Isso tribaliza e isso gera poder de consumo. Então, por exemplo, se hoje eu estou inserido no mercado imobiliário, vendendo casa, terreno, escritório, não interessa, eu tenho que mapear dentro dessa minha perspectiva de negócio, para qual comunidade eu estou vendendo? E eu tenho que ter speeches e tenho que ter, de novo, experiências de usuário e tecnologias que se adaptem a essa comunidade. E em volta desse tripé, a gente tem que falar de agilidade, menos custo e menos risco. Né? Dentro da nova economia, não dá para carregar risco do passado. Vou te dar um exemplo, Guilherme. Tenho certeza que quando você foi comprar seu último carro, você fez conta se era mais barato andar de aplicativo ou comprar o carro. Certo? Não estou falando de hobby, não estou falando do carro do final de semana para passear, estou falando do dia a dia. Né? Tenho certeza que se você for pensar numa segunda casa, você vai fazer a conta. É melhor eu pagar diárias, ficar num aplicativo, ou ter ali um co-living, alguma coisa, ou ter uma segunda casa. Então, a gente começa a olhar para essas questões de custo, de risco de seguro, risco de propriedade, risco de manutenção, e a gente começa a falar de agilidade. Hoje o mundo é ágil. Né? Nunca foi tão importante ser ágil. Você imagina a minha perspectiva, por exemplo, quando eu estou vendendo escritório, de um cliente visitar um escritório vazio e eu falar, cara, seguinte, trabalha seu lúdico, imagina aqui uma mesa, imagina aqui o teu escritório, legal na tua imaginação, vamos assinar um contrato? Pô, não ficou tão legal. Agora, imagina o cara entrar no escritório pronto e falar, cara, assina aqui, você começa hoje. Opa, eu não preciso esperar com que o meu cliente trabalhe. É agilidade, eu vendo, então, de novo, eu trago a experiência para tangibilizar com agilidade. E aí a fidelização do cliente vem e todo o resto vem. Você, na sua visão, Thiago, por que vou dizer o mercado imobiliário, mas o mercado de uma forma geral, as pessoas ainda são tão resistentes a entender essa mudança de comportamento? Porque eu sempre falo o seguinte, antes de nós sermos vendedores, nós somos compradores. Mas por que na prática esse entendimento de jornada ainda é tão desafiador e as pessoas são tão resistentes a isso? Ótimo ponto, Guilherme. Você entrou na parte que eu mais gosto desse tema, que é o seguinte. Primeiro, a gente tem a cultura no meio de tudo. O que é cultura? Cultura pode ser cultura empresarial, pode ser cultura pessoal também. Né? Quanto mais alto o cargo, menos a pessoa acha que ela precisa mudar. Perfeito. Quanto mais alto o cargo, menos ela acha que ela precisa treinar. Menos ela acha que ela precisa se especializar. E aí está o maior erro de qualquer gestor, líder, executivo no dia de hoje. É achar que ele está pronto. É achar que ele não erra. Ou é achar que ele toma, porque ele toma decisões de que ele não precisa melhorar. Então aí já começa o primeiro entrave. Se a liderança não muda, por que a escala de baixo quer mudar? E às vezes até medo de colocar uma pessoa com conteúdo melhor, mas diferente, acima dele, porque ele tem medo de perder a posição dele de chefia, de olhar. Eu me lembro há muitos anos atrás, eu tive um chefe que olhava para... Ele falava assim, cara, a melhor forma de você gerenciar qualquer equipe que você tenha é olhar para baixo e pensar. Se você trabalhar com gente medíocres, você vai ser medíocre. Se você trabalhar com gente ignorante, você vai ser ignorante. Se você trabalhar com gente desonesta, você vai ser desonesto, porque você não consegue liderar uma equipe de desiguais. Você tem que se igualar à sua equipe. E aí eu fiquei pensando aquilo e falei, cara, não sei se eu concordo 100% com esse viés, mas realmente, se eu quero ser um cara... Né? Eu sei que a gente está num podcast, pode falar palavrão aqui no nosso QR. Se você quer ser um cara foda, você tem que ter uma equipe foda. Você quer ser o melhor, você tem que ter a melhor equipe. E ter a melhor equipe, muitas vezes, é ter gente melhor que você. Muitas vezes não, na maioria das vezes você tem que ter gente melhor que você. Você pode estar num outro momento de vida, talvez você atingiu digamos, um ponto, um estágio na sua vida profissional, que você está adiantado, mas, cara, eu admiro muito, eu brinco com o pessoal, assim, o Thiago fala, nossa, seu dia é corrido, eu não sei como é que você faz tanta coisa, você está em live, você está no Instagram, você está no LinkedIn, você está nisso, você está naquilo, eu falo, cara, sabe como eu consigo fazer tudo isso? Porque minha equipe é melhor que eu. Porque eles dão conta do dia a dia, então eu consigo dedicar
parte do meu tempo, ao invés de eu estar em tarefas operacionais ou mesmo tendo que me preocupar o tempo todo com o estratégico, eu consigo delegar isso para eles para focar em presença de mercado, em autoridade de marca, que é tão importante quanto que todo mundo deve fazer. Só que eu não consigo fazer as duas coisas, eu não consigo colocar tanto pratinho ao mesmo tempo rodando. Então, eu acho que cultura, Guilhermão, é o principal ponto. Aí, nós temos um problema. O mercado imobiliário tem a cultura atrasada. Né? Simples assim. Eu brinquei com vocês que eu falei que eu tive que assinar um contrato lá na imobiliária. Por que eu tive que assinar um contrato no meio da pandemia, na fase laranja, na imobiliária? Porque talvez a hierarquia daquela imobiliária fazia com que você cumpra o protocolo de ir lá, de tomar o café, de fazer lá, cumprimentar o dono da imobiliária, e assinar, e fazer a fotinho. Nada contra, é a cultura deles. Só que no mundo tão digital que a gente vive hoje em dia, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que pensar. Dá para digitalizar a cultura? Dá, é difícil pra caramba. Por exemplo, quem estiver nos ouvindo aí e estiver tentando fomentar a cultura pelo Zoom, por Teams, por esses aplicativos digitais, sabe o quão difícil é o que eu estou falando. Por quê? Você só fala nessas reuniões virtuais de maneira, como eu posso dizer, um corredor binário. Você fala para cima com o teu chefe e você fala para baixo com seus liderados. Você não faz lateralidade. E não existe cultura sem a lateralidade. Por quê? Aquele cafezinho de corredor, aquela fofoquinha, muitas vezes inofensiva, ou mesmo uma troca. Olha, estou passando por uma dificuldade, seu departamento está assim também. Você não fomenta isso no digital, né? No digital. Por isso que eu acredito muito nesse mundo digital. É o físico com digital, onde a gente vai conseguir lá na frente essa entrega híbrida. Essa entrega híbrida vai gerar uma cultura híbrida. A gente não sabe o que é isso ainda. Por isso que eu até provoco o pessoal aqui a olhar para dentro de casa e falar, cara, eu tenho uma cultura o quê? Física ou digital? Você nunca, nenhuma nem outra entrega 100%. Eu preciso ter a coluna do meio hoje em dia. Você falou uma coisa bem bacana. O mercado imobiliário, ele tem ainda, na sua grande maioria, uma geração que traz ainda muito passado como referência e sustenta isso de uma forma muito forte e que gera uma onda para o mercado que ainda tem impactado os profissionais, de novo, construtoras, incorporadoras, imobiliárias, corretores, e falta exatamente esse ambiente mais plural para entender melhor o que está acontecendo. Vamos dar um exemplo disso? O que um corretor de imóveis vende hoje? O que uma imobiliária vende hoje? O que ela vende hoje... Via de regra. Qual é o produto que ela vende? Vende, aluga? Casa, apartamento, terreno, sala comercial. É isso que ela consegue falar. Não é isso que ela deveria vender. É o que ela consegue falar. Ele vai ter o quê? Imóvel. Imóvel para vender, imóvel para alugar. Aí vai ter as tipologias de imóveis. Eu lhe pergunto, será que um profissional hoje deveria... Vamos pensar em produto, tá? Vamos focar aqui no produto. Será que esse profissional hoje, será que o mercado hoje, ele só quer comprar um imóvel, um apartamento, uma casa, alugar com esse profissional? Será que não dá para ampliar um pouco mais esse leque de produtos a ser ofertado para esse mercado atual, para esse cliente de hoje? Com certeza, Guilherme. Eu acho que cada vez mais a gente migra para essa multidisciplinaridade comercial de algumas funções. E o mercado imobiliário está no olho do furacão disso. Quer ver um exemplo? Eu vou vender uma casa para o Guilherme. Aí eu entrei, mostrei para o Guilherme. E quando você está no processo de vender a casa, que eu falei, né? Nesse nova economia, você vai aprender um pouco mais da tua logística. Você vai entender se o Guilherme anda de carro, se ele anda de moto, se não dá para plugar um seguro muitas vezes ali, ou muitas vezes se aquele método, aquela metodologia que ele tem ali de locomoção, se ela é mais eficiente ou não é, e se na hora que ele está comprando, por exemplo, uma casa, será que não dá para fazer uma referência, já vendeu o seguro da casa junto com a transação? Por que eu não posso muitas vezes gerar um networking positivo para essa pessoa que está ali dentro? Por que eu já não posso ir um ponto além e ver que tipo de infraestrutura que ele precisa e já engatar provedores que tragam essa infraestrutura para dentro do cara para que eu resolva realmente a vida dele? Eu sempre brinco, muitos anos atrás eu ouvi uma palestra que assim, seja para o seu cliente um corretor de seguro. Você troca de seguradora, mas não troca de corretor, né? Eu acho que ainda não, ainda dá para ser muito mais que um corretor de seguro, nada contra o corretor de seguro, adoro, inclusive estou com meu corretor de seguro há 20 anos. 20 anos. 20 anos com o Fernandão, um abraço para ele, mas assim, eu acho que dá para ir além, porque mesmo o corretor de seguro está fechado no mundinho de seguro. Ele tem uma retenção alta? Tem, ótimo, concordo contigo, provavelmente acima dos 90%. Ele tem recorrência? Tem, porque todo ano eu estou fazendo seguro do carro. Agora, ele tem digamos assim, a maior vulnerabilidade de todas. Qual que é o diferencial sem ser preço? Nenhuma. Quando o preço é um diferencial, rapaz, você não tem um negócio. O máximo que você tem é uma lista de preço. Entendeu? Você tem que agregar valor
que tem que ir além do preço. Não me interessa se a casa ou a sala comercial custa 1, 2, 3 milhões e 500 mil, não é isso. O diferencial, o valor agregado tem que ser tão grande ao ponto do cara falar, eu quero. Aí você me perguntou de pessoas. Eu acho que me faz referência. O ano passado eu fiz uma live muito bacana com Aaron Ross. Aaron Ross era o escritor de um livro globalmente famoso chamado Receita Previsível, né? Onde ele criou a metodologia de qualificar leads e de esses leads serem esquentados por uma equipe e só ser enviado para alguém mais sênior quando está no momento de fechar. Isso se aplica muito a serviços. Ele implementou isso na Salesforce e tudo mais. Só que, consequentemente, quando eu trago isso para o meu negócio, que é alugar escritório, mobiliado, pronto para as empresas trabalharem, eu comecei a olhar e falei, putz, você sabe que aqui eu tenho uma oportunidade? Eu continuo fazendo talvez como eu faria antes. Eu acho que todo lead tem que ser tratado por todo mundo? Não. A gente foi lá e implementou durante a pandemia uma metodologia bem diferente. Então, olha, pessoas que têm maior facilidade para lidar com a conta corporativa, que falem, né, que a gente chama de walk the talk, né, que você fale a linguagem corporativa, ela vai atender esse lead grande. Eu vou esquentar ele, na hora que ele estiver pronto para essa pessoa entrar, ela entra e fecha, ela entra certeira. E aí a gente começou a olhar e falou assim, nossa, o que antes eu fazia com 10, talvez agora eu faça com 5. Então é muito isso, não é ter necessariamente muitas pessoas, é ter as pessoas certas nos lugares certos. Se você me perguntar hoje, Guilherme, qual é o corretor de imóveis do presente? O corretor de imóveis do presente é o cara que vai vender o imóvel, vai vender o seguro do imóvel, vai vender home equity, ele é um profissional marketplace. Ele não está mais vendendo um produto único. Por que o profissional de hoje ele ainda está apenas na transação do imóvel? Por que esse cara não agregou mais serviço e fez o quê? Entende e atende, e para de atender e vender. Aí traz toda essa trajetória que você disse, desde uma cultura, desde uma mentalidade, desde uma resistência, desde uma ausência de percepção, desde o imóvel que você foi comprar, que o drive ainda estava o drive 1.0, ou o drive da velha economia, e aí o cara ouve a gente agora e fala assim, mas isso não existe, isso não acontece, até que alguém faça e fala, putz, que ideia legal, vou copiar. Esperando alguém fazer o diferente, para ver se dá certo e avançar. Qual a percepção sua, cara, dessa resistência? Vou trazer de novo. Por que essa trava mental, cara? Por que eles pensam que só um QR Code resolve o problema? Porra, não é QR Code, não é contato digital. Não dá uma destrava essa mente aí, Tiagão. Porque cultura de inovação não é fácil, Guilherme. Você quer ver uma coisa? Se eu virar para você, que faz todo dia a mesma coisa, falar para você sentar na mesma mesa, na mesma cadeira, com o mesmo computador e falar faz diferente, você não vai saber como. Se eu virar para uma empresa que fez há 20, 30 anos a mesma forma, a mesma coisa, e falar faz diferente, não vai saber como. Cultura de inovação, pensar fora da caixa, requer ajuda, especialização, treinamento, repetição, planejar, fazer, corrigir, agir nos erros, planejar e fazer, corrigir de novo. Cada vez mais o profissional do mercado imobiliário ainda pensa primeiro na comissão antes de pensar na venda, antes de pensar na solução, né? Nem na venda. Então o cara recebe o imóvel, ele vê quanto vale esse imóvel, 500 mil, ele já faz a conta, vou ganhar tanto, vou ganhar 25 mil, ele já faz a conta da comissão de cara quando entra um lead. Esquece isso, esquece. Por quê? Se você é um marketplace, você potencializa um ganho em cima daquele cliente de uma forma tão grande. Quer ver um exemplo? Hoje se eu levo um cliente para Alphaville, o cara quer sair de São Paulo por causa da pandemia, estava no apartamento, 2 quartos, quer ir para Alphaville, morar numa casa, legal, atendi esse cara, achamos a casa do sonho dele. Vamos dar um nome hipotético aqui, Guilherme, para o nosso cliente aqui. Guilherme, o senhor trabalha com o quê? Eu sou um executivo da multinacional. Então o senhor vai trabalhar de casa de vez em quando. Posso te oferecer já um coworking aqui na região? Entendeu? Legal, não sabia que tinha. Não, tinha, olha, eu conheço aqui as empresas X, PT, vou te levar lá nesse coworking, tá bom? De repente ele ganhou a comissão por vender a casa, ele ganhou a comissão, e olha só, 10% de comissão, ele levou 10% de comissão para levar o cara para um coworking. Ele já começou a fazer quase o mesmo valor que ele fazia na casa ali. Esse cara ficou tão feliz que falou, cara, mas não dá para você só ter o coworking, ter a estrutura aqui. Não, deixa eu te ajudar, você tem um seguro residencial? Não, eu não tenho seguro residencial. Puta, eu vou te ajudar, eu tenho uma empresa especializada que é o Alphaville, que cuida de seguro residencial, é diferente de você só transferir de São Paulo. E o cliente também, né, cara, se sente acolhido, né, cara? Se sente acolhido, cara. Quando você vai resolvendo o problema pro cara. Exato, e não é ser um faz tudo, tá? Tem uma diferença grande entre você ser faz tudo e você ser multidisciplinar. Por isso que eu acho que o mercado imobiliário tem que aproveitar a enxurrada de treinamento que está disponível hoje para se especializar. O mercado imobiliário, infelizmente, se especializa pouco, Guilherme. Bom, eu sou do mercado, você é do mercado, a gente sabe o quanto a gente sofre.
Muitos profissionais do mercado imobiliário acham que o simples fato de ter chegado a um determinado ponto, tirou o CRES, fez isso, não precisa aprender mais nada. Ao contrário, o mercado muda e muda de maneira muito rápida. Não é porque as casas e os prédios, que são edificações, não mudam, que o comportamento não mude. As edificações são as representações, são as simbologias dos comportamentos, né, cara? Quem olhava um escritório há 20 anos atrás não imaginaria nunca um coworking. Concorda? Nunca. Você nunca cogitaria uma grande empresa no coworking. Hoje, 60% dos ocupantes de coworking na pandemia são grandes empresas. Por quê? É exatamente as empresas que viram que o home office não funcionou para todo mundo, que tem dificuldade de conectividade, de segurança, de infra, de tudo, de ergonomia. E foi até que você falou no início, trabalhar hoje num espaço desse, você também tem a vantagem da comunidade, né? Network fortíssimo, tá entendendo? Sai de casa, internet, qualidade. Então, assim, tem N valores que eu chamo assim dos intangíveis, valores agregados que, cara, estão muito imputados num trabalho como esse, numa visão como essa. Não, quantidade de conexões que você faz, aí não é só no coworking, né? Em todo esse mercado da nova economia. No ecossistema todo. Todo o ecossistema inovador, digamos assim, ele traz uma quantidade de conexões muito grande, uma quantidade de conexões, perdão, muito grande. Então, sim, dá para explorar esse potencial? Dá. Ele é limitado? Não. Mas ele também não é infinito, é isso que a gente tem que pensar. Tem um determinado momento onde depende muito da empresa, o tipo de negócio, o que vai ser feito ali. Mas trazendo de volta aqui, quando a gente pega essa questão de inovação, eu acho que as empresas e as pessoas, e quem estiver nos ouvindo, tem que pensar o seguinte, inovar não é esperar que o teu concorrente faça para ver se ele vai quebrar a cara, e aí se ele não quebrar a cara, você faz igual. Isso não é inovar. Isso você não está sendo pioneiro, você só está seguindo uma tendência que você nem lançou, e nem o copyright daquela tendência você tem. Então é a mesma coisa, imagina quem ia lançar um carro, vamos lançar um carro elétrico? Não vamos esperar outra empresa lançar, e se der certo eu lanço o meu. Você já perdeu o pioneirismo, você perdeu a vanguarda, você perdeu a liderança, né? Você já vai ter que olhar para frente para buscar alguém, você não vai olhar para trás para tentar manter. É difícil inovar. Não é fácil. E quando a gente fala do mercado imobiliário, quando a gente fala da profissão hoje, vamos pegar assim, corretor de imóvel... Cara, mas rapidinho, é difícil inovar, tá? Mas falta o profissional conhecer, cara, o dia a dia de quem ele vai atender. Ele não conhece o dia a dia. Eu até fico brincando de futurologia. Vou perguntar, quem está nos ouvindo aí agora, você sabe a velocidade da internet que chega no apartamento que você vai mostrar agora para o teu cliente? Você sabe se é fibra ótica? Quem está pensando nisso hoje? Não tá. Por exemplo, esses dias foi muito engraçado, um amigo meu comprou um apartamento, a gente foi visitar, chegou lá, ele mostrou o escritório, eu olhei o escritório, eu sou um cara do mercado imobiliário de escritório, eu olhei e falei, pô, cara, legal, mas toma cuidado com a ergonomia, ó, o teto aí é muito baixo, essa lâmpada é muito quente, vai te fazer calor, esse ar-condicionado está em cima da sua nuca, você vai passar mal trabalhando com isso aí, essa cadeira é muito baixa, essa mesa não tá legal. Ele olhou e falou, pô, Thiago, você está criticando o meu escritório? Eu falei, cara, desculpa, eu não quis falar nesse sentido, mas o que eu tô te passando são lições de ergonomia que alguém e muitas pessoas estudaram muito tempo para chegar à conclusão de que a mesa tem que ter uma altura X para que você se sinta mais confortável, que a luminotécnica... Não é simplesmente falar, olha, tem aqui essa estrutura e se vira, porque cumpriu o checklist, né? Ah, tem escritório na casa? Tem fibra? Tem. Não, a gente tem que ir além, muito além. Sai do óbvio, né, cara? Vou te dar um exemplo, Guilherme. Eu ando de carro elétrico, como você sabe, né? Sou embaixador da Audi no Brasil e, cara... Não tem nada pior do que você visitar um prédio com carro elétrico no sentido de você causar no estacionamento do prédio. Porque se você chegar em qualquer prédio hoje em São Paulo e falar o seguinte, tem onde carregar o carro elétrico, não trava. Trava o porteiro, trava o síndico, não sabe. E, cara, a gente chegou a um ponto de ter que fazer uma lei que foi aprovada recentemente em São Paulo para que todos os condomínios residenciais de São Paulo que têm estacionamento compartilhado disponibilizem tomadas proprietárias de carros elétricos, porque já se estava judicializando a questão se eu posso carregar o meu carro ou não. E eu tenho um grande amigo que comprou um carro elétrico no meio dessa pandemia, mudou para um apartamento de alto luxo aqui nos Jardins, onde ele falou, Thiago, eu tenho um super problema, eu comprei um carro e não consigo carregar, porque no meu condomínio ninguém me falou que não podia carregar, que eu não podia usar uma tomada. Eu descobri isso depois que eu comprei o apartamento, na hora que eu cheguei com o carro. Será que o cara que vendeu o apartamento para ele não poderia ter pego essa pegada antes e ter tirado essa dúvida? Será que a experiência dele de usuário ia ser totalmente diferente? Posso complementar? Se ele soubesse, será que ele falaria para não perder essa venda? Não. Porque é essa mentalidade de inovação que eu acho que nós temos que trazer, cara. Você falou assim, não é só comissão, porque se é valor para esse seu amigo o carro elétrico, a tomada,
cara, ele não compraria nesse prédio. Compraria em um outro que traria a tomada. Aí o corretor ia dizer o seguinte, pô, mas eu vou perder minha comissão? Cara, tu vai ganhar tanta coisa. Mas vou te falar, fidelizaria esse meu amigo. Então, isso Na hora que ele aí, ligasse pra ele e cara. falar, olha, eu fui além. Eu liguei lá e vi que não tem como você carregar seu carro. Não se preocupa, eu vou achar um condomínio pra você, cara. que você consiga carregar o seu carro. Mudou totalmente. Perfeito. Você acha que esse cara ia trocar de corretor? Não, nunca. Mesmo porque qual corretor vai falar com ele de carro elétrico de igual para igual? Exato. Qual corretor ia se preocupar em antecipar uma informação para ele que talvez ele não perguntou, mas o corretor poderia ter orientado já nessa nova economia, já nesse mercado 4.0, que teria tido uma atração, uma conexão totalmente diferenciada. Quantos amigos, igual a esse seu amigo que comprou um apartamento, essa pessoa não conhece, poderia estar indicando esse profissional? Mercado 4.0 é o mercado da recomendação. Exato. E parece que o mercado não despertou para isso. Por exemplo, no meu caso, olha que legal você trazer isso. Na Regos, no Spaces, um lead que vinha de recomendação, ele chega a ter mais de 85% de conversão. Não estou comemorando, tinha que ser 100%. Né? Um cliente recomendado tinha que vir 100%. Mas tudo bem, com o volume que a gente 85% tem, 85% é ótimo. O mesmo lead, se ele vier via Google, a pessoa está, sei lá, pesquisando qualquer coisa e cai na gente, a conversão desse lead é 10%, 15%. Olha a diferença, olha o ouro. Eu tenho que investir no Google para trazer 8 vezes mais leads do que uma referência. A gente chama de referral, né? Uma referência, né? Uma indicação de um cliente. E aonde que o mercado 1.0, o mercado da velha economia está trabalhando hoje? No Google. No Google. Alô, mercado. Alô, que nos ouve aí. Vamos acordar para isso. Por favor. Cada vez mais a gente vê que aqui no Instituto a gente está de alguma forma alinhado nesse mercado aí, em busca de conscientizar e educar quem nos ouve, os profissionais, para esse novo mercado. Regos, como é que foi aí? Cara, você trabalha com escritório, deve ter sido um desafio louco para você. É a tal da gestão de crise, pode falar isso? Deve ser loucura, cara. Eu tinha cabelo antes da pandemia. Você tá nos ouvindo aí, Tiagão? Ele tá com a camisa assim, ó. Eu sobrevivi a mais uma live do Thiago. Olha, Guilherme, foi um desafio muito grande. Tá, primeiro que assim, algumas coisas foram demonizadas na chegada da pandemia. Turismo, bares, restaurantes e escritórios. Né? Independente se haviam estudos ou não de como era a transmissibilidade do vírus, foi as primeiras coisas impactadas. Então a gente teve que se reinventar. A gente teve que se reinventar de várias formas. Primeiro, eu nunca fui inimigo do home office. Todo mundo acha, o home office pode brigar com o teu negócio. Ao contrário, o cliente que ele escolhe um trabalho flexível, home office é um deles, é localização flexível, você trabalhar de um lugar diferente. Ele já é um cliente potencial para os escritórios flexíveis, porque ele já desapegou daqueles conceitos 1.0 do escritório, meu escritório, que eu quero o meu logo, eu quero a minha parede, eu quero o meu tapete, quero fazer a minha gestão. Então o cliente do home office sempre foi um amigo dos escritórios flexíveis. É lógico que a gente teve uma sorte no sentido de ter visto isso acontecer na China e na Itália. Então, quando chegou aqui em março, já tinha a receita do bolo, do que fazer, como fazer, o que negociar, quando negociar. Teve muito desafio. Por quê? Porque eu ainda lido com o mercado imobiliário 1.0 quando o assunto são os meus aluguéis. Eu tive que sentar, por exemplo, com proprietários de prédios, de muitas vezes falar assim, nossa, mas o negócio de vocês já está há 20 anos aqui, isso aqui vai durar 3 meses, não posso fazer nada. E eu virar para esse pessoal e falar, cara, eu preciso de uma negociação para os próximos 3 anos totalmente diferente. Eu quero falar, você está sendo pessimista. Pessimista não. Né? Eu já estou jogando o jogo, né, de como vai ser o mercado imobiliário daqui para frente. Eu tive que, por exemplo, judicializar, olha que coisa doida, cara, no mercado igual ao Brasil. Você teve que judicializar decisões de aluguel contra alguns proprietários, fundos, etc e tal, que ignoraram a pandemia. Falaram, não, meu prédio é bom, tá aqui, o valor é desse, de aluguel. E aí ganha na justiça, ganha, mas olha o trabalho, cara, pode ser um trabalho, um relacionamento ruim e tal. Então, assim, foi um desafio muito grande, mas por um lado, trouxe pra gente uma oportunidade de ouro de inovar e digitalizar o nosso networking. A gente criou um canal de comunicação focado no LinkedIn, onde eu levo clientes da Regos para serem entrevistados e contar a sua história de empreendedorismo, de negócios, de futuro de mercado no LinkedIn. E eu divulgo isso dentro da própria base da Regos e do Spaces, os próprios clientes assistem e começou isso a gerar um ecossistema, e de novo, que eu falei de comunidade, começou a gerar um ecossistema aqui em torno disso muito grande.
A gente bateu ano passado 200 lives, esse ano já estamos com mais 50, então 250 ao longo desse período. No meio do caminho a Forbes entrou no projeto com a gente para levar as lives para a Forbes também, tem mais novidades vindo aí para frente. E virou um dos projetos de maior sucesso que eu já estou exportando para o resto do mundo. Porque no mundo onde você tem o trabalho híbrido, que é trabalhar alguns dias de casa, alguns dias do escritório, quando você precisa de infra, conectividade, segurança, privacidade, você vai para o escritório. Quando é um dia mais relax, você trabalha de casa. Comunidade também, né? Comunidade. E lembra o seguinte, Guilherme, experiência do usuário. Antes, para eu entrar na sua casa, eu pedia licença, no mínimo. Né? Os mais educados pediam licença. Agora, peraí, você abre uma câmera, eu sou obrigado a abrir minha câmera, você vê minha casa, você vê meus filhos, não tem nem aquela licença. As pessoas estão vendo a sua saúde mental afetada pelo home office. E aí tem uma questão legal muito grande, que acabou ajudando a gente, sem querer, mas acabou ajudando a gente, que o home office não é regulamentado no Brasil. O teletrabalho é. Ou você trabalha, a tua carteira de trabalho tem 2 endereços possíveis. Ou você trabalha no escritório da empresa, endereço da empresa, ou você trabalha de casa. Meio termo não há. Não há. Pandemia vale tudo? Mais ou menos. A gente viu várias decisões agora do judiciário que condenaram empresas por não tomar conta da saúde ocupacional da pessoa em casa, seja com ergonomia, seja muitas vezes até com a saúde mental. Então eu vi grandes empresas voltarem atrás e falar, olha, esses funcionários aqui que são chaves ou mesmo que são líderes de equipe, eu preciso que eles tenham um ponto de apoio para ir trabalhar. E aí eu inventei um produto digital, Guilherme, compra um escritório na nuvem. O que é um escritório na nuvem? É como se Você criou agora? A gente criou no meio da pandemia. É como se fosse um vale-refeição, só que vale para escritório. Então você dá para sua equipe e fala o seguinte, ó, o dia que você precisar usar um escritório, você vai lá e usa. Não é todo dia. Não é toda hora, é o dia que ele precisa, mas aquilo vai como um benefício para o funcionário. Esse produto nosso digital está vendendo igual água. Primeiro que ele é barato, segundo que ele é na nuvem, terceiro que entrega a tecnologia, porque reserva pelo app, eu entrego a experiência de usuário e quando ele visita eu crio comunidade. Então isso ajudou muito a gente a passar por tempo difícil. Tivemos briga, não é fácil. Pandemia não foi fácil para ninguém, igual eu brinco, foi um MBA de curto prazo. Isso aí. Né? Acho que talvez mais de uma até. A gente sai mais forte da pandemia? Com certeza. Fiz movimentos em cima de competidores importantes que não conseguiram tocar o barco, entregaram operações, eu fui lá assumir, porque também tem um movimento legal hoje, Guilherme, até para o pessoal do mercado imobiliário saber, as pessoas querem trabalhar mais perto de casa. Então não necessariamente trabalhar de casa, mas perto de casa. Tempo de trânsito é tempo improdutivo. Então, por exemplo, eu comecei a rever portfólio, ao invés de ter tantas unidades no centro, Itaim, Faria Lima, Paulista, abri Lapa no meio da pandemia, Santa Amaro, expandi Alphaville, lá no Rio de Janeiro eu entrei em Ipanema, comecei a entrar em regiões que não eram target, nunca foram target pra gente. Não eram, historicamente, lugares de trabalho. Mas você estudou comportamento, analisando? Faz todo sentido. Se você mora na Zona Norte hoje e fala, eu preciso ir para um escritório pelo menos 2 vezes por semana, né, sair aqui, ter estrutura, você não vai rodar a cidade inteira para vir para Faria Lima. Entendeu? Então, esse trabalho híbrido deixou de ser sobre onde você precisa estar porque seu chefe quer que você esteja, para estar onde você precisa para ser produtivo. Aí tem uma diferença grande. E aí o que muda? Grandes sedes de empresas vão passar por uma revolução agora, porque as empresas, para trazer de volta as pessoas para cá, para uma grande sede, é porque ela tem que agregar valor, tem que ter algum propósito diferente. Tanto que a gente tem visto aí muitas empresas reduzirem 10, 5 mil metros quadrados nessas grandes áreas e contratando 400, 300 metros quadrados espalhados por toda a capital, exatamente para que as pessoas tenham pontos mais perto de casa. E o escritório matriz dela, o que ela manteve? Sala de treinamento, sala de reunião grande, módulos. Por quê? Para gerar comunidade. Então, quando eu trouxer todo mundo para o escritório, é para gerar comunidade. Vai ser para sempre assim? Talvez não. Por quê, Guilherme? Tem uma questão interessante. O mercado imobiliário, o Brasil tem um déficit de escritórios. Se a economia crescesse de 2% a 3%, em 5 anos a gente fica sem escritório. Por quê? Porque a gente na crise de 2014, 15, 16, parou-se obras, e principalmente obra de prédio corporativo. Parou. Não tem entrega. Hoje o mercado imobiliário, se você tiver 100 mil metros quadrados sendo entregue esse ano em São Paulo para o mercado corporativo, é muito. Só que o mercado brasileiro de demanda de escritório é extremamente volátil. Ele cresce ou ele diminui muito rápido. Tanto que é o primeiro a sentir quando tem uma crise, mas muitas vezes é o primeiro a voltar. Então, assim, mapeando o mercado imobiliário, não olhando só para a vacância e tudo mais, olhando para a ocupação do espaço, tem uma grande chance que se pós-pandemia a economia engrenar, o que a gente torce como brasileiros para engrenar e tudo mais,
de que a gente vai viver depois, mais uma vez, alta de preço e tudo, porque não tem estoque. Não porque a gente se preparou, né? Mas é porque o Brasil é carente de estoque. Esse movimento, por exemplo, você não vai ver nos Estados Unidos, onde tem excesso de estoque. Entendi. Eu vejo ainda o mercado imobiliário ainda pouco conhecedor de escritórios flexíveis. Como é que vocês veem o profissional do mercado imobiliário nessa visão de nova economia, nessa visão de mercado 4.0, desse profissional aí multidisciplinar, Tiagão? A gente incentiva com que todo mundo que queira conhecer mais do mercado de escritórios flexíveis, coworking, escritório mobiliado, escritório pronto, tem várias terminologias para esse mercado, que entre em contato e a gente fornece o treinamento gratuito, porque para nós é interessante que esse mercado seja estudado sobre o nosso produto, até para poder oferecer o nosso produto, né? Uma coisa interessante, eu brinco muito com o pessoal, que tem que praticar de vez em quando o modo Frozen, é o let it go, você tem que deixar algumas coisas irem, porque assim, dentro da nova economia, você não se preocupa, quando você pede um Uber ou um 99, ou qualquer cara, você não se preocupa quem construiu o carro, se a manutenção está em dia, se o motorista foi treinado, você só usa. É a mesma coisa quando a gente vem para escritório. Então, o corretor que indica para o mercado flexível, ele faz uma indicação num aplicativo. Olha que coisa fantástica. Eu pego o nome da minha indicação no aplicativo, eu posso acompanhar todo o processo digital e aquele cliente fechando em qualquer uma das unidades, eu ganho minha comissão. Aí o cara fala, pô, mas é simples assim? É simples assim. O que acontece com a maioria dos corretores, Guilherme? O cara quer acompanhar a visita, ele quer levar no coworking mais 3 opções de sala antiga, ele quer manipular a proposta comercial, ele quer botar o fee dele para discutir. De novo, velha economia. Mercado 1.0. É o let it go. Se você não confiar de que você está entregando na mão da principal empresa que pode fazer isso, que tem punch, e que tem estrutura, e tem tecnologia para isso, e que a sua indicação é super valiosa, só que você não vai tratar esse lead, esse cliente, da mesma forma que você tratava antes. Por quê? Porque no mercado 1.0 a gente tem medo da retenção. Se eu não falar com esse cliente, amanhã esse cliente cresce na Regus e eu não vou mais ganhar comissão. Mas ele esquece que a partir do momento que ele indicou aqui, ele é o dono do cliente. E esse cliente vai indicar outros e vai criando aquele efeito pirâmide financeira para ele que é muito bacana, entendeu? Tipo de referência sobre referência. Então eu acho que, sugestão, entre em contato, peça para conhecer, marque um tour, vá como mystery, não me interessa, assim, vá e conheça. A grande maioria dos corretores não conhece o escritório flexível ou conhece pequenos coworkings. Não conhece as possibilidades, né, cara? Vai conhecer, né? Como é que faz para fazer o cadastro, para ir lá conhecer? Cara, minha sugestão pro pessoal é entrar em regus.com.br e tem uma abinha lá para corretores. Aí ele já aprende lá o 0800, você pode ligar, marcar uma visita, ou ele pode fazer o cadastro dele mesmo no próprio site. E tem um app, desculpa, eu falei do app e não falei. O app tem um nome diferente, ele chama IWG, que é o nome do nosso grupo mãe, que é International Workplace, mas IWG Broker, né? Gente, a gente é gringo, então é tudo em inglês, não liga. Mas a IWG Broker está disponível em português. Já pode baixar agora para iOS e Android, fazer o seu cadastro ali e já começar a entender mais ou menos como é que funciona o mecanismo. E a gente falando aí de mercado 4.0, de nova economia, de corretor marketplace, de oferecer mais serviços, de deixar de ser aquele vendedor somente de imóvel, alugar apartamento, oferecer serviços diferenciados que resolve, de fato, o problema do seu cliente, é a única forma de você se tornar único e sobreviver nesse atual mercado. Tiagão, para finalizar, cara, o que é para Thiago Alves quebrar as regras? Quebrar as regras seria a gente se manter no tempo, começando por aí, né? A gente sempre fala bastante. Não, mas eu queria provocar o pessoal. Quebrar as regras para mim é a gente pensar com cabeça de diversidade nessa saída da pandemia. Infelizmente, Guilherme, eu não odeio usar esse termo novo normal, porque o que a gente tinha antes não podia ser normal, né? Tinha tanto problema das empresas não serem diversas, inclusivas, problema com racismo, uma série de coisas. Então, eu queria que nesse novo, aquele velho bagunçado, a gente esqueça, e nesse novo normal, que efetivamente a gente seja normal, que a gente comece a pensar e quebre as regras com o assunto diversidade. Então, assim, para quem está começando a empreender agora, pense em diversidade desde o primeiro dia. Pensar em diversidade e inclusão quando você tem 1000 funcionários é fácil. Eu vou esperar eu ter um tamanho X para depois eu me preocupar com quantos % eu tenho de mulheres em cadeia de comando. Fazer quando você é grande é fácil. Agora, desde o primeiro dia é o mais difícil, é o mais quebra as regras, na minha opinião. Eu falo assim aqui no Instituto, erre pela ousadia, mas não acerte pelo óbvio, pelo igual. Então assim, e errar pela ousadia é estar do lado de pessoas, bicho, como você, que está aí sempre compartilhando altos insights, vivendo, né, Tiagão, esse mercado 4.0 já há algum tempo,
como você está numa multinacional, você falou assim, pô, a gente teve o privilégio de ter algumas informações já antecipadas, porque estava vindo lá de fora, você se posicionou. Inclusive, ontem eu ouvi um negócio muito legal, que eu acho que aplica também aqui para a gente pensar, que é o seguinte, quem tiver com dificuldade em inovar, pensa sempre o seguinte, o sim é óbvio, o não é o mais difícil. Sabe por quê? O não sempre vem acompanhado de talvez, quem sabe, não sei. E essas variáveis é o que impede a gente de inovar. Então, assim, o sim é o mais óbvio. Sim. Quero agregar um valor diferente para o meu cliente? Quero. Esse está óbvio. Os não são os difíceis. Então, não trabalhe no sim, trabalhe nos nãos. Aquilo que você pensa, que você fala, não sei, não é muita pegada na minha imobiliária. Quem sabe esse cliente, mas aí dá difícil saber, o síndico não vai querer. É esses os nãos que você tem que trabalhar. Perfeito. Na metodologia, a gente fala o seguinte... prefiro a certeza do não do que a dúvida do sim. O sim é uma roubada. Tiago, vou aproveitar aqui, cara, pra gente finalizar. Vou te fazer um convite ao vivo aqui agora. Nós temos uma universidade aqui no Instituto, chamada Universidade QR, que fica disponível aí para Conexão QR. E quero te fazer um convite aqui, cara, para você fazer uma formação pra gente, exclusiva, sobre nova economia, sobre o mercado 4.0, trazendo essa vivência, essa prática, porque a gente modela muito outros mercados e traz de forma customizada para o mercado imobiliário. Como você tem uma vivência de outros mercados, mas também está no mercado imobiliário, tenho certeza que essa formação sua aqui pra gente vai ser de grande valia. Pô, será um prazer. Não tem como dizer que não, né, Leandro? Ao vivo aqui agora. Ao vivo, com a faca no pescoço, a gente fala, não, brincadeira. Não, será um prazer. Cada vez mais eu acho que a gente precisa inserir esse vocabulário de nova economia, economia compartilhada, economia 4.0, chame como quiser, legal. Na cabeça das pessoas. E eu acho que dá pra gente construir bastante. Adoro a metodologia do QR, como você sabe. Eu acho que será um grande prazer participar lá da Universidade QR, assim como está sendo hoje aqui, participar do 4.cast. Isso aí, irado. Então, em breve, o Thiago Alves vai estar lá na UQR com a gente, com uma formação exclusiva aí sobre nova economia, 4.0. Enfim, Thiagão, foi irado, bacana demais. Muito bom. Bate-papo enriquecedor, visão ampliada, um grande abraço. Deixa uma mensagem final aí, cara, para quem nos ouve. Põe gelo, gente, para deixar, seria a minha mensagem final. Não, eu queria deixar aberta a porta, eu gosto de ser bastante acessível, tá? Então, quem quiser conversar mais, bater um papo, pode me encontrar no LinkedIn, no Instagram, mandar uma mensagem. Bota no Instagram, cara. O Instagram é @Thiago Olhes, Thiago sem CH da versão paraguaia, brincadeira. Thiago Olhes, LHS, no Instagram. No LinkedIn é fácil de me encontrar, digitou Thiago Alves lá, provavelmente vai vir meu perfil em primeiro lugar. Entre em contato, assim, tô sempre disponível pra gente bater um papo, né? Gostaria de realmente deixar essa mensagem pro pessoal. Show de bola. É isso aí, pessoal. Esse é o 4.cast, o podcast do Mercado Imobiliário 4.0. Hoje eu conversei com o Thiago Alves, presidente da Regus. Valeu, Thiagão, um grande abraço. Valeu. Nos vemos aí no próximo podcast. O 4.cast é um oferecimento do Instituto QR. Até a próxima!